Então, nós vamos compartilhar uma pequena palavra que está em Mateus 27, de 55 até 61. E depois a gente já engrena no Mateus 28, de 1 a 10. Eu vou cortar um pouquinho para a gente poder ganhar tempo e também já era isso mesmo, a programação do Senhor. Amém? Mateus 27, a partir do versículo 55 até o 61. E depois Mateus 28, de 1 a 10. Vamos lá? Então vamos, todo mundo achou? Amém. A partir do 55, estavam ali muitas mulheres observando de longe. Eram as que vinham seguindo Jesus desde a Galileia para o servir. Entre elas estavam Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago e de José, e a mulher de Zebedeu. Vamos para o 28:1. Passado o sábado, no começo do primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o túmulo. E eis que houve um grande terremoto, porque um anjo do Senhor desceu do céu e, aproximando-se, removeu a pedra e sentou sobre ela. O aspecto dele era como um relâmpago, e a sua roupa era branca como a neve. E os guardas, com medo do anjo, tremeram e ficaram como se estivessem mortos. Mas o anjo, dirigindo-se às mulheres, disse: não tenham medo, sei que vocês procuram Jesus que foi crucificado. Ele não está aqui, ressuscitou como tinha dito. Venham ver onde ele jazia. Agora vão depressa e digam aos seus discípulos que ele ressuscitou dos mortos e vai adiante de vocês para a Galileia. Lá vocês o verão, e como acabei de dizer, E retirando-se elas apressadamente do sepulcro, tomadas de medo e grande alegria, correram para anunciar isso aos discípulos. E eis que Jesus veio ao encontro delas e disse: salve! E elas, aproximando-se, abraçaram os pés dele e o adoraram. Então Jesus lhes disse: não tenham medo, vão dizer aos meus irmãos que se dirijam a Galileia e lá eles me verão. Amém? Glória a Deus, glorificado seja o nome do Senhor. Vamos levantar nossas mãos, eu quero a bênção de vocês também. Pai, em nome de Jesus, nós estamos aqui reunidas para glorificar o Teu nome, Senhor. A Tua palavra foi lida e eu clamo a Ti pelo poder do Teu Espírito Santo para falar conosco, para falar comigo, para falar com cada irmã, com cada irmão que está aqui. Meu Deus, em nome de Jesus, cessa tudo que não é Teu, tudo que não provém de Ti, Senhor, que toda distração caia por terra, em nome de Jesus. E que a Tua palavra, Senhor, nos alcance, Pai, e promova a cura, promova a libertação. Em nome de Jesus é o que oramos e já Te agradecemos, Deus. Em nome de Jesus, amém. Amém. Glória a Deus. Neide, eu queria que desligasse aqui essa música. Tem uma música aqui? Por favor. Ai, graças a Deus. Desculpe, irmãos, que eu sou meio distraída, aí eu fico... Glória a Deus, muito obrigada. Então, nós estamos aqui, né, compartilhando mais uma palavra, e é um momento muito difícil, esse momento que essas mulheres estavam vivendo, né, mas elas estavam ali perseverando. Então, nós vamos falar um pouquinho sobre isso, porque nós estamos aqui também reunidos, para glorificar o nome do Senhor, para dar testemunho, para orar, para ouvir a palavra, para entender aquilo que o Senhor quer falar com a gente. E o Senhor falou muito comigo algumas coisas, logo no começo desse texto, que eu queria compartilhar com vocês, que é uma coisa que as mulheres vão entender muito bem, e eu acho que alguns homens também, porque a gente passa por isso. A primeira coisa que o Espírito Santo me tocou foi que, mesmo engolindo em seco, nós podemos ser fiéis a Deus. Porque essas mulheres aqui, elas estavam ali observando de longe, porque elas não podiam estar perto. E não era só a Maria Madalena, essa Maria que era mãe de Tiago e de José, e nem a mulher de Zebedeu, eram muitas mulheres. Então, aqui nós estamos também, muitos reunidos. Eu sei o nome de alguns, eu não sei o nome de todos, mas somos muitos que estamos aqui reunidos para adorar o Senhor.
Então, quantas vezes a gente também se encontra assim, como a irmã Lourdes falou, olha como é que é importante, como é que tudo está ligado. Os louvores foram cruz sobre cruz sobre cruz. A irmã veio falar, mesmo ruim, você esteja na igreja. E é exatamente isso. Quantas vezes na vida você já engoliu em seco? Quantas vezes? No trabalho, no ministério, no relacionamento de marido e mulher, com os filhos. Quantas vezes? Quantas vezes a gente fica como se estivesse engasgada, porque a gente quer dizer alguma coisa e não pode dizer. Essas mulheres aqui, elas estavam assim. Elas estavam à distância da cruz e perto do Senhor Jesus, mais do que nunca, mas estavam longe, mas estavam perto, porque elas estavam ali sofrendo aquela dor junto com Ele, sendo fiéis a Ele. E elas não podiam nem chorar, porque existia uma lei, eu fui estudar, que não era permitido chorar por alguma vítima de execução romana. Então, o Senhor Jesus, ele estava sendo uma vítima de uma execução romana. Era proibido alguém chorar ali. Mas essas mulheres estavam ali sem poder chorar, mas elas estavam chorando internamente. Quantas vezes a gente já passou por isso? Mas a gente tem que estar ali, junto. Às vezes, só o estar junto. Não precisa nem falar nada. Isso foi uma figura que apareceu, porque elas estavam juntas, elas não podiam estar falando, olha, Thelma, me ajuda, olha... Não, elas tinham que estar caladas ali. Mas isso faz toda a diferença. Hoje aqui, vocês todos estão aqui calados, ouvindo a palavra, mas é o Espírito Santo que está falando com cada um de nós, e Ele está trabalhando em cada um. Se a gente deixar, o Senhor trabalha na gente. Então é isso que o Senhor veio falar aqui com a gente hoje, porque elas não abandonaram o Senhor, assim como cada um de vocês não abandonou o Senhor. Vocês estão aqui. Eu estou vendo irmãs que eu não vi há muito tempo, glória a Deus por isso. Né? A Margarida está aqui, a Marta está aqui, glória a Deus. Então, vamos pensar um pouco sobre alguns questionamentos que a gente pode ter. Pode estar passando por esses dias ou que a gente passou por muito tempo nessa pandemia. O que te fez ficar engolindo em seco? Qual hoje é a tua grande dor, aquela dor que é tão grande, ou por uma perda, ou por uma decepção, ou por uma frustração, uma dor que é grande, que é tamanha, mas só você sabe. Qual é aquilo que a gente fala às vezes que é a nossa cruz? Qual é a tua cruz? Aquilo que você carrega, que é tão grande, que é tão pesado, mas que não está na tua mão resolver. Mas a gente está aqui para clamar ao Senhor, porque o Senhor pode nos ajudar através do Espírito Santo, para nos dar força para a gente resolver. Amém? Será que alguém se identifica comigo quando lê esse texto, né, nessas meditações, nesses pensamentos? Então, às vezes, a gente que é mãe, a gente tem muita culpa, porque a gente acha que fez errado, alguma coisa dá errado para o filho, a gente acha que a culpa é nossa. Então, o Senhor está falando que hoje Ele quer nos libertar disso. Fale para a irmã, para o irmão que está do seu lado. Deus quer te libertar de grandes dores, que eu não sei qual é, mas o Senhor sabe, amém? Então, vamos caminhar aqui, e aqui no versículo 61, que eu não li, que está escrito aqui ainda no capítulo 27, a palavra de Deus fala assim: estavam ali sentadas em frente ao túmulo Maria Madalena e a outra Maria. Quer dizer, elas continuavam na dor, elas estavam lá no momento da crucificação de Jesus, e agora elas já estavam em outro lugar, que é na porta do sepulcro, ainda com aquela grande dor, mas ainda fiel ao Senhor. Ali, atitude. Entendeu? Então, quais são as atitudes que a gente está tomando hoje? A gente está aqui. A gente está na igreja, a gente quer ouvir a palavra de Deus, a gente acredita na palavra de Deus, e a gente tem o Espírito Santo para nos fortalecer e para nos ensinar a cada dia. Amém? Então, essas atitudes delas são atitudes que a gente precisa perseverar, precisa ter hoje. Ficar, mesmo que observando de longe, às vezes, alguma situação que você não tem controle para resolver.
é estar sentada ali e pensando naquela situação e orando a Deus e pedindo a Deus uma solução ou a força do Espírito Santo para te ajudar a você conduzir da melhor forma aquela situação. Amém? Porque não está na nossa mão, mas está na mão do Senhor Jesus, às vezes, uma coisa que é muito grande de resolver, mas está na nossa mão acreditar, está na nossa mão perseverar, está na nossa mão acreditar, aumentar a nossa fé, alimentar a nossa fé, falar do Senhor. Então, hoje, nós precisamos ter esse tipo de atitude, é para isso que a gente está aqui. Hoje, particularmente, era um dia difícil para mim. Eu nem vou falar, mas é importante a gente estar aqui, entendeu? Porque algumas perdas são demais. Hoje o meu pai faria 100 anos se estivesse vivo. E o meu pai era tudo para mim. Aí eu falei, Roberto, como é que eu vou pregar dia 31 de agosto? Mas não sou eu. O que eu estou falando aqui é o que eu escrevi, é o que eu pensei, é o que o Espírito Santo disse para mim. É o que, sabe, mas é o Senhor que está falando com cada um de vocês. É o Espírito Santo que vai falar, é o Espírito Santo que vai curar vocês e está curando a mim também. Amém? Nós estamos aqui nessa busca pela cura, pelo fortalecimento, pelo renovo da nossa mente, como a Lia pregou aqui, como a Lia já começou a pregar, porque a gente precisa renovar a nossa mente nas promessas do Senhor. Amém? Então, essas mulheres, elas abriram espaço na vida delas para servir ao Senhor. Então, vamos pensar, qual é o espaço que a gente está abrindo na nossa vida para servir ao Senhor? Todos vocês estão de parabéns, a gente está de parabéns porque a gente está aqui hoje, de noite, no frio. Glória a Deus por isso, para ouvir a palavra de Deus, para glorificar o Senhor, para aprender um pouquinho mais do Senhor. Amém? A Lia fez um esforço enorme, mesmo gripada, quase sem voz, a voz chegou e ela está aqui. Então, glória a Deus por isso. Então, o aprendizado que eu vi aqui, que me tocou muito, é que Deus dá sinais para a gente sair do túmulo, como elas estavam ali na porta do túmulo, e ir para a vida que o Senhor Jesus tem para nós. Glória a Deus, isso aí até o Roberto falou comigo, olha que coisa tremenda, Deus mandou terremoto. Olha aqui, está lá no versículo 2 ao 7 do 28. E eis que houve um grande terremoto, porque um anjo do Senhor desceu do céu e, aproximando-se, removeu a pedra e sentou sobre ela. E o aspecto dele era como de relâmpago e a sua roupa branca como a neve. Quer dizer, Deus faz tudo, Ele manda terremoto, Ele manda pandemia, Ele manda o que Ele quiser, Ele permite o que Ele quiser. Às vezes para você sacudir, sabe? Para a gente sacudir, para a gente entender o que é o Senhor. Amém? Não é uma coisa que a gente não pode pegar nele, mas a gente pode sentir. E a gente tem que acreditar que Ele é verdade absoluta. Que Ele é o Deus da nossa vida, que Ele é o Deus da nossa casa, que Ele é o Deus da nossa família, que Ele é o Deus da nossa igreja. Amém? Glorifiquem o nome do Senhor. Aplaudam esse nome que é o Senhor Jesus, esse nome que é sobre todo nome. Glórias ao Senhor. O Senhor é fiel. O Senhor te chama para fazer coisas novas. O Senhor é que vai te chamar. O Senhor é que vai te dizer o que você tem que fazer. Porque essas mulheres aqui, elas estavam indo lá para tratar do corpo do Senhor morto. Mas o Senhor tinha uma novidade para elas. Ele queria que elas anunciassem a ressurreição do Senhor. Glória a Deus por isso. Às vezes a gente vai pegar um caminho e não é aquele caminho que o Senhor quer. E aí você tem que ouvir, você tem que ser sensível. Não esperar terremoto, não esperar anjo que desça do céu, não esperar algumas coisas drásticas e grandes, poderosas acontecerem para ouvir a voz do Senhor. Porque às vezes o Senhor está falando com uma voz suave e você não está entendendo. Assim como eu também muitas vezes não entendo. Mas Deus pode te mandar fazer o que você nem imagina que você é capaz de fazer, amém? Fale para o irmão, para a irmã que está do seu lado. Deus pode te mandar fazer aquilo que nem você pensa que você é capaz de fazer, mas você é capaz de fazer. Ouviu, Vivi? Deus tem um grande mistério com vocês.
Amém? Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Deus tem mistério com cada um. Deus tem dom para cada um. Aquilo que o Senhor escolheu para você fazer é único, é particular, é só teu. Amém? A autoridade de oração Deus deu para Lia. A autoridade no louvor Deus está derramando na Bianca, está uma coisa linda. Sabe? É isso, cada um tem um propósito, cada um tem um chamado. E Deus quer ressuscitar os nossos sonhos. Ministérios nessa noite que estão enterrados. Ministérios que estão paralisados. Deus quer renovar. E eu creio que depois dessa oração da Lia, a gente vai ter mais força para estar junta, para se reunir de novo. Amém? Casamentos, Deus quer renovar. Relacionamentos. Mudar o nosso foco. Ei, a gente precisa mudar o nosso foco daquilo que está morto para a vida e ressurreição do Senhor Jesus, amém? Que está em nós, através do Espírito Santo de Deus. Porque a gente pode ser muito fraco, mas a gente pode tudo no Senhor, amém? E em último lugar, quer dizer, a terceira coisa que eu vi aqui, que o Senhor me tocou, é que Deus tem uma missão para você. Para cada um de nós, como eu já havia falado. Deus tem uma visão particular. Então, qual é o nosso problema? Se Deus já escolheu a gente, se Deus já completou toda a obra através de Jesus na cruz do Calvário, se Ele derramou o sangue dEle, sabe, ali aquelas mulheres estavam ali naquele momento precioso, elas estavam ali. E hoje a gente tem acesso a esse momento porque a gente está lendo a palavra e porque a gente está falando aqui, meditando sobre essa palavra. Então a gente pode ter esse momento de comunhão com o Senhor Jesus e com esse sacrifício que foi grande. Então se a gente sabe isso tudo no nosso intelecto, na nossa mente, se a gente tem o Espírito Santo dentro de nós, por que a gente às vezes não consegue prosseguir? Por que às vezes você não consegue fazer aquilo que o Senhor Deus já falou tantas vezes para você? Você está esperando que sinal de Deus? Que sinais? Já aconteceu a pandemia, a gente teve aqui a reunião de diáconos e o Lacerda falou prioridades, mexeu nas nossas prioridades. O Roberto pregou aqui, a força do Espírito Santo, a gente tem que buscar prioridades. A gente tem que estar dando prioridade para a nossa vida espiritual, assim como a gente dá para a nossa vida física, para a nossa vida emocional, para o nosso trabalho, para aquilo que a gente faz. A boa notícia é que a gente tem um ajudador. Quem é o nosso ajudador? O Espírito Santo de Deus. A gente tem esse ajudador, então a gente tem que se agarrar nele, a gente tem que pedir a Ele força para continuar, a gente tem que pedir a Ele entendimento. Olha, me ajuda a entender essa palavra que eu não estou conseguindo. Olha, me ajuda a entender aquilo que o Senhor está falando que eu não estou conseguindo. Me ajuda, Espírito Santo. Então nós precisamos deixar para trás aquilo que não presta mais para a gente, aquilo que está morto, aquilo que causa dor, aquela separação, aquela traição, aquela mágoa, aquela ferida, aquilo que não deu certo na tua vida e que você se culpa, a grande culpa, vamos deixar isso para trás. Amém? Não tenham medo, o anjo falou para as mulheres, o Senhor Jesus falou para as mulheres, não tenham medo. E é isso que o Senhor Jesus está falando hoje para a gente, não tenham medo, vamos chamar os discípulos. Vamos chamar os discípulos, aqui nós todos somos discípulos, vamos chamar mais discípulos, vamos lá fora, vamos falar do Senhor Jesus para todo mundo, amém? Não é só aqui dentro, vamos fazer isso, que é o recomeço. O Senhor Jesus falou, não tenham medo, vão dizer aos meus irmãos que se dirijam a Galileia e lá eles me verão. Vamos chamar os discípulos, amém? O Senhor está falando isso com a gente, o Senhor quer isso da gente. E nós estamos hoje aqui exatamente para fazer isso. Para estar em comunhão com o Senhor, para estar obedecendo ao Senhor. Porque elas imediatamente, o anjo falou, vão depressa. E elas imediatamente, elas foram. Elas foram retirando-se ali apressadamente, tomadas de medo e grande alegria. Elas foram com medo, mas elas foram.
Glória a Deus por isso, sabe? Que a gente tem que ir com medo de qualquer jeito, mas a gente tem que ir, a gente tem que obedecer. Amém? Então, que o Senhor possa ter falado com cada um de vocês em particular. E agora eu vou fazer um resumo para a gente poder absorver e fixar isso. Que, em primeiro lugar, mulheres aos pés da cruz, mas mulheres que estavam ali, fiéis ao Senhor, engolindo, às vezes em seco. E homens também que estão aqui, porque às vezes vocês engolem em seco também, porque vocês têm trabalho, vocês têm chefe, vocês têm líder de ministério, e às vezes a gente tem que engolir em seco. Tem pastor, o pastor a gente tem que engolir em seco, porque quando o pastor dá uma ordem para a gente tem que obedecer também. E eu acho que isso é a grande coisa que a irmã Lourdes falou aqui, é um grande exemplo, porque quando o Roberto fala é isso. Sabe, quando todo o ministério de mulheres, todo o congresso de mulheres, ele dava, sempre o aval dele, ele dava a bênção dele antes de qualquer coisa, antes de eu falar com qualquer irmã. E é por isso todos os ministérios, todos os congressos foram abençoados, porque existia a bênção do pastor, existia a submissão ao pastor, ao marido. Sabe, a gente precisa ver isso saiu sem programar, mas é isso, a gente precisa estar aqui, submisso uns aos outros também, porque às vezes uma irmã pode estar te chamando a atenção e você tem que ouvir, para ouvir, porque pode ser Deus falando contigo. Então vamos sair dessa prisão de dor e de culpa, e vamos, em segundo lugar, prestar atenção nos sinais que Deus está enviando. Deus envia sinais para nos tirar do lugar de sepulcro, do túmulo. Terremoto, anjo como relâmpago, e palavras de ordem como essa, que não tenham medo, vão avisar os meus discípulos. E em terceiro lugar, Deus tem uma visão para cada um de nós. Amém? Tem função para cada um de vocês. O reino tem muitas coisas e obras para serem feitas. Não é só essa obra aqui. São muitas obras aí, muitas obras em todo lugar. Amém? Parem de olhar para trás, para a morte, para aquilo que não deu certo, para o fim, e olhem para a frente, olhem para o alvo, olhem para o Senhor Jesus e prossigam cheios do poder do Senhor. Amém? Vão para frente e chamem os discípulos. Nós temos o Espírito Santo de Deus para nos ajudar. O resto, a gente só tem que se dispor a fazer. Amém? Então, glorificado seja o nome do Senhor. Eu espero que o Senhor tenha falado com vocês. E eu gostaria de orar por todos nós, que o Ministério de Louvor viesse, para que todos nós que estamos aqui, pudéssemos orar, para que nós pudéssemos ser fiéis a Deus em todo o tempo, que a gente não desista, que a gente persevere, amém? Irmãs, vocês podem vir até o altar para a gente estar orando, deixar no altar, né, irmã Lourdes? Vamos deixar no altar tudo, toda a culpa, toda a dor, todo sentimento de traição, amém? Tudo aquilo que foi frustrado na tua vida, porque os sonhos de Deus não vão ser frustrados nas nossas vidas, na vida das nossas famílias, amém? Hoje a gente pode estar aqui com dor, como essas mulheres estavam, mas existe uma amanhã de Deus, existe uma amanhã de Deus que você não sabe, mas que vai brilhar na tua vida, amém? Deus é fiel para fazer aquilo que só Ele pode fazer nas nossas vidas. Vamos orar em nome de Jesus, vamos cantar essa canção. Se vocês quiserem vir até a frente para a gente estar cantando junto e orando, podem vir, para que cada um seja fortalecido.